situação, olha, a estrutura é cristalina, os átomos se encontram organizados em um arranjo periódico tridimensional. O que eu estava falando, que eu estava pensando, que eu estava mostrando? Eu tenho um diamante com estrutura cristalina, um diamante que está repetindo os átomos e um diamante amorfo. Esse diamante amorfo, nesse caso, os átomos estão bagunçados dentro do material. Esse diamante amorfo é muito semelhante às atividades do vidro, do vidro. Então, minerais vítreos, como, por exemplo, o vidro vulcânico, ele geralmente apresenta essa bagunça interna dos átomos. Observe que aqui está bagunçado, não há um arranjo que se repete periodicamente. Enquanto desse lado aqui, olha, um exemplo da halita, que é o sal, observem que há uma repetição dos átomos, há uma repetição dos dados. Então, olha, tem cloro, olha, tem sódio, olha, tem cloro. Isso pode, inclusive, refletir num aspecto macroscópico. Se vocês lembrarem do sal, o sal tem aquela estrutura cúbica, que é justamente dessa forma que nós já vimos. Então, dentro da estrutura cristalina, nós podemos conversar também sobre aquele aspecto que nós já falamos, sobre o número de coordenação. Qual que é o número de coordenação dessa figura? Escrevam no chat aí. Qual que é o número de coordenação dela? Conseguiram escrever? Deixa eu ver aqui. 4. Muito bem. Número de coordenação, 4 é um tetraedro. Vocês estão craque. E essa coordenação aqui, olha. E essa coordenação? E esse número de coordenação, qual que é? Só a gente está aprendendo. Vou trazer o chat para outra figura que eu tenho. 5, 6, 5. Vamos lá, qual que é o número de coordenação? Será que vai estar correto? O que é o número de coordenação? É o número de átomos envolto ao átomo principal. Então, quantos átomos nós temos aqui? Nós temos 6 átomos. Então, o número de coordenação é 6. Qual figura geométrica foi formada nesse caso? Escrevam aí. Deixa eu ver qual que é o número de coordenação. Quem vai ser o primeiro a escrever aí? Octaedro. Hexaedro. Octaedro. Octaedro. Tá bom, gente. É o octaedro. Vamos lá. Voltando. Aqui nós temos 6 átomos ao redor do átomo principal. Então, o número de coordenação é 6. A figura geométrica que é formada aqui quando a gente liga os vértices, a figura geométrica formada é um octaedro, que tem 8 lados. Então, nós podemos definir o número de coordenação com o outro processo, com a figura geométrica. Gleice, você pode liberar o seu áudio e fazer a pergunta. Vamos lá, então vamos voltar, então, já que há confusão nessa parte. Bom, eu não consigo ouvir, então se vocês puderem fazer aí a pergunta para o chat, eu leio aqui. Vamos lá. Eu estou revisitando a matéria que nós conversamos. O que é um mineral? Mineral é um sólido homogêneo
que é formado por processos naturais e inorgânicos, e tem composição química definida, mas que pode variar dentro de intervalos restritos. São características que o material tem que apresentar para ser considerado mineral. E dentro dessas características, nós temos a estrutura cristalina. Observe que a estrutura cristalina dá uma ideia de algo que tem uma certa repetição. O que seria essa estrutura cristalina? Por que é tão importante para a gente a estrutura cristalina? A estrutura cristalina, como definição, é quando os átomos se encontram organizados em um arranjo periódico tridimensional. O que seria isso? Vamos lá. Arranjo periódico. Há uma... Então, por exemplo, a ordenação do sal. O sal é um mineral, é a halita. Aqui nós temos, em cada vértice do cubo, nós temos órons, cloro, órons, sódio, órons, cloro. Está repetindo os processos. Valbert. Sim? Você está me escutando agora? Agora eu tô. É que eu não estava achando, agora eu encontrei. É nessa parte mesmo que eu não estou entendendo, eu não consegui assimilar. Mas é no geral, sabe? Eu não consegui entender o tetraedro e tudo mais, sabe? No geral mesmo, eu não fiquei um pouco perdida. Mas... Então, vamos começar com a estrutura cristalina. A estrutura cristalina, você está compreendendo que o que é esse arranjo periódico? Você compreendeu isso? Isso sim. Tá. Então, dentro do processo de estrutura cristalina, nós temos diferentes formas. E por que é importante essas diferentes formas? Por que eu estou falando isso? Essas diferentes formas atômicas refletem significativamente nos aspectos macroscópicos. Então, por exemplo, os tipos de ligações que eu tenho aqui, como esses átomos estão organizados, vai refletir diretamente em diversas propriedades importantes. Como, por exemplo, nós temos aqui o diamante. O diamante tem um determinado tipo de estrutura cristalina. Embora ele seja também de carbono, embora ele tenha carbono igual ao grafite, a dureza deles é totalmente diferente. E o que faz essa dureza ser diferente dentro do diamante e do grafite? É a mesma coisa, os dois são carbonos. A diferença deles é a forma que eles estão organizados, é como que eles estão organizados. Então, a estrutura cristalina, nós refletimos ela, nós estudamos ela por meio de número de coordenação, que são figuras geométricas. Então, nesse sentido, nós temos o número de coordenação, que eu passei rapidamente, porque foi uma matéria que a gente já tinha discutido, mas tem dúvida, nós voltamos. O número de coordenação é um conceito muito relacionado a esse processo de simetria que nós temos. Ele corresponde ao número de átomos que estão na proximidade imediata de um átomo de referência. Como assim? Nós pegamos um átomo que é de referência e contamos quantos átomos estão ao redor dele. Esse átomo de referência vai ter um monte de átomos ao redor dele. E aí nós falamos que é o número de coordenação. E pode se referir à coordenação de íons em uma estrutura usando poliedros. Eu posso falar número de coordenação ou figuras geométricas, que refletem o quê? Como esses átomos estão empacotados, como que esses átomos estão organizados dentro da estrutura do mineral. Então, nós temos essa imagem. Olha, eu tenho aqui um átomo de referência verde. Vocês estão enxergando esse átomo de referência verde. Ao redor desse átomo de referência, nós temos outros 4 átomos. Então, qual que é a referência? Esse átomo verde. Qual que é o número de coordenação que nós temos aqui? O número de coordenação é 4. Por quê? Ao redor desse átomo, nós temos 4 outros átomos. E forma qual figura geométrica? Essa figurinha aqui, olha.
Qual figura geométrica que forma? Tetraedro de silício. Sim, geralmente o átomo de referência é um átomo central, porque há um empacotamento. É como se nós tivéssemos aqui, olha, 3 átomos, um próximo do outro, e um átomo no centro. O átomo central, ele dita esse átomo de referência. Correto? Muito bem, Gabriela. A Gabriela colocou esse átomo geralmente mais central, mas em algumas situações a gente não tem átomo de referência, mas tem a figura geométrica, como, por exemplo, a alita. Sempre falo muito do tetraedro. Por que do tetraedro? Porque o tetraedro de silício é o mais importante para a gente. Tá? Então, esse é o processo de número de coordenação e o poliedro usado como referência. Alguma dúvida, Gleice? Compreendeu, Gleice? Supor que sim. Oi, Valbert. Sim, agora eu entendi. Entendeu? Entendi, Então, agora vamos sim, lá. obrigada. Número de referência aqui, 4. 4. E aqui? Igual já responderam, número de referência, 6. São 6 átomos. Número de coordenação, desculpa, estou falando número de referência, mas é número de coordenação. Número de coordenação, 6. Qual figura que foi formada? Octaedro, porque tem 8 lados. É um balãozinho de São João aqui, ó. 1, 2, 3, 4 aqui atrás, é o que eu contei, e mais 4 aqui embaixo. E o número de coordenação desse daí? Deixa eu ver no chat aí. Qual que é o número de coordenação desse? Vocês estão craque. 8. Qual figura geométrica que foi formada? Fabiola, muito bem, Fabiola. Cubo, formado, então, o cubo. Olha como que eu comentei. Olha como eu ia falar quadrado, André. Não, o quadrado é bidimensional. O cubo é um poliedro, né? Olha o que eu comentei para vocês, olha. Observem, aqui eu tenho a alita. Olha como ela é cúbica. E ela é cúbica justamente por causa do arranjo nanométrico dos átomos. Então, os átomos refletem substancialmente alguns aspectos macroscópicos. Se a gente tiver a oportunidade de fazer aula prática, vocês vão ver também como, por exemplo, a mica, por ser folhosa, é justamente por causa do arranjo que tem nos átomos. Aqui, olha, os tetraedrozinhos, tudo juntando numa folha. Aqui eles estão compartilhando todos de baixo, todos os oxigênios de baixo. Eu também quero, Paula, mas aqui alguns conceitos que a gente já viu. Vou passar esses conceitos que a gente viu na aula de hoje. Isso daqui a gente falou rapidamente. Então, definimos que é mineral, construímos, na verdade, a definição de mineral. Falamos um pouquinho de minérios, aqui a gente já viu, número e importância, a gente já viu isso aqui também. Tá? Vamos falar agora de classificação de minerais. Ajeitem nas cadeiras, volta a prestar atenção. Como que os minerais podem ser classificados? Os minerais podem ser classificados de diversas formas. Há uma diversidade de forma de classificar os minerais. Quanto à composição química, que nós vamos discutir aqui, que tem uma influência muito grande para a gente, tem uma influência agrária muito grande, tem uma influência biológica muito grande, porque em função dos componentes químicos que tem no mineral, eu posso ter, por exemplo, um solo fértil, eu posso ter uma maior diversidade de elementos para a gente liberar para
para a vida, para os micro-organismos, no processo de intemperismo. Então, os minerais são divididos de acordo com seu ânion ou grupo aniônico. Ânion ou grupo aniônico. Então, lembrando que os íons têm cargas. E quais tipos de cargas que os ânions apresentam? Escrevam aí no chat. Everton, eu vou liberar assim os slides. Hoje eu dei uma editada neles, eles estão mais bonitos, né? Escrevam aí. Íons têm cargas. Isso, cargas negativas. São cargas negativas. O que acontece, então? Então, os ânions ou grupos aniônicos, eles apresentam cargas negativas. Olha, então são classificados porque a pessoa que criou esse método de classificação gostava mais de carga negativa do que de carga positiva? Não. Tem critério. As classes apresentam similaridade. Então, minerais que apresentam o mesmo grupo aniônico têm semelhanças físicas e morfológicas entre si, o que não acontece com minerais que têm apenas cátions em comum. E eles tendem a formar pelos mesmos processos ocorrerem juntos. Então, vamos lá. Minerais que têm ânions na sua composição semelhantes são bem mais próximos no processo de formação, têm características morfológicas, físicas, bem mais estreitas do que aqueles que compartilham cargas. Observem aqui alguns grupos de minerais, eu vou comentando rapidamente a importância de alguns deles. Nós temos o nitrato, nós temos aqui ó, o salitre do Chile. Raros em solos e rochas são os fertilizantes. Devido à forma que é ligado à composição química nesses solos, nós temos nessa situação uma facilidade de liberar o material. Carbonatos. O Brasil hoje é uma potência agrícola graças ao uso dos carbonatos. Nós temos tanto a calcita quanto a dolomita, que é um carbonato de cálcio, um carbonato de magnésio, e aqui muito utilizado, é utilizado para a correção do pH do solo. E olha que gênese interessante que ele tem. Ele é formado por processo de evaporação marinha. Então, nós vamos ver na história geológica de Minas Gerais que as regiões que têm calcário em Minas, no passado distante, era justamente locais com mar raso. Nós temos os aletos. O que quer dizer aleto? Tem aqui o furão. Esses aletos é lá de uma coluninha da tabela periódica que tem os aletos. Fonte antes nós temos alita, silvita, fluorita nesses solos. Por aqui. Aqui nós temos os sulfetos, a pirita é o ouro de tolo, olha, isso aqui é pirita, um sulfeto, chumbo, tem importância para a gente também, de retirada de chumbo. Sulfeto tem importância também para a agricultura, para a biologia, chama atenção todas essas áreas de evaporação marinha, que é onde possivelmente aconteceu a origem da vida. Então, nesses locais de evaporação marinha, nesses geysers, nós temos uma grande quantidade, uma diversidade de elementos que talvez gerou essa grande quantidade de vida. Nós temos aqui o fosfato, por exemplo, a apatita, grande interesse agronômico para a gente. Óxidos, hidróxidos e oxidróxidos. Muito, muito comum nos solos tropicais. Muito comum a presença de alumínio, de ferro, principalmente nas partículas menores. Então, vocês da biologia, nós vamos estudar de forma mais pormenorizada esses óxidos e toda essa parte mineralógica do solo na matéria do sétimo período, que é a pedologia aplicada à percepção ambiental. Então, começando aqui, elementos nativos e, por último,
eu deixei os silicatos. Por que será que está por último aí os silicatos? Por que eu deixei o silicato para falar por último? Ele tem uma grande importância para a gente. Qual que é a grande importância dos minerais silicatados? O Nando está rápido, hein, Nando? São os mais abundantes. Então, nós temos aqui o quartzo, os feldspatos, não coloquei aqui, depois na edição do vídeo eu ponho aqui a composição química dos feldspatos. Eles são importantes por causa disso. Essa é a composição química da crosta terrestre. Então, a maior parte da crosta terrestre, observe que nós não temos muitos elementos, nós temos alguns elementos somente que predominam na crosta terrestre, essa distribuição, e predomina quem? Predomina oxigênio e silício. Então, mais de 50% da crosta terrestre é composta por oxigênio. Cerca de 25% da crosta terrestre é composto por alumínio. Então, por volta de 75% da crosta terrestre, nós temos oxigênio e silício. Nesse conceito, então, nesse sentido, o que nós vamos ter? Oxigênio e silício, formando qual estrutura? Formando tetraedro de silício. Então, os tetraedros de silício, os silicatos são os minerais mais importantes. Eles são tão mais importantes que tem classes específicas para eles. Silicatos, então, compõem a maior parte da crosta terrestre. E a sua unidade básica é o tetraedro de silício. Rogério, tem como você desligar a sua câmera, por gentileza? Obrigado, Rogério. Vamos lá. Deixa eu voltar para o chat aqui, que a gente vai conversando. Obrigado, Rogério. O que nós temos aqui? Os silicatos, importância, compõem a maior parte da crosta terrestre. Unidade primária, tetraedro de silício. Então, aqui está o desenho com diversas formas do tetraedro de silício, por isso que a gente fala tanto sobre ele. Olha como é construído o tetraedro de silício. Como o íon silicato, eu tenho silício e 4 oxigênios, tem carga negativa, ele frequentemente se liga a cátions para formar minerais. Então, olha, observem essa figura aqui, ó. Vou trocar aqui o ponteiro. Observe essa figura. Eu tenho o silício, que é 4+. Ao redor do silício, ao redor do oxigênio, eu tenho cargas negativas. Essas cargas negativas, elas podem compartilhar, por exemplo, um oxigênio. Ele ligou a outro oxigênio. Ou essa carga negativa pode entrar, por exemplo, aqui, olha, e ligar um sódio. Eu já desenho muito bem no quadro, imagina com o mouse. Então, já pode ligar aqui justamente um sódio. Então, fica uma carga sobrando. Então, os silicatos, se liga em cátions para formar minerais, liga-se tipicamente a cátions como sódio, potássio, cálcio, magnésio e ferro. É basicamente o que entra nessas cargas. Observem que, tirando aqui o sódio, todos esses outros são geralmente, deixa eu desfazer aqui, são nutrientes de plantas. São nutrientes de plantas. O sódio não é nutriente de planta, então ele não é reabsorvido pelas plantas e ele é facilmente lixiviado. Por isso que eu tenho muito sódio na onde? Qual o local que eu tenho muito sódio na Terra? No planeta Terra que eu estou falando. Escrevam aí. Ninguém?
Isso. No mar. Nada. Obrigado por não deixar no vácuo aqui na internet. Então, liga-se tipicamente com esses elementos, e por isso que no oceano não temos muito sódio, porque ele é facilmente perdido, ele não é nutriente de plantas. O potássio também ele é facilmente perdido, lixiviado, mas ele é nutriente de plantas, então favorece a ciclagem. Alternativamente, ele pode compartilhar o oxigênio com outros tetraedros de silício. Então, ele pode também compartilhar esse tetraedro de silício. Então, observe, olha, os silicatos são os mais abundantes. Por que eles são os mais abundantes? Porque tem maior quantidade, silício e oxigênio. E, dentro dessa ligação, eu tenho carga sobrando. Essas cargas, elas podem receber esses outros elementos lá no processo de gênese. Vamos pensar isso lá no magma, formando no magma. Eu tenho um monte de silício e oxigênio que estão se cristalizando, formando os tetraedros, e assim que eles formam tetraedros, vai ter a liberação de cargas. Essa liberação de cargas pode ser ligadas com potássio, cálcio, magnésio e ferro, ou ainda compartilhar esse oxigênio com outros tetraedros de silício. Tá? Os silicatos, eles são de tamanha importância que há subclasse dos silicatos. Então, a subclasse dos silicatos, então, dentro da classe silicatos. No interior das classes dos silicatos, nós temos subclasse dos silicatos. E como que ela é classificada? E como que eu faço a divisão dentro dessa classe dos silicatos? Está condicionado ao modo do arranjo dos tetraedros que entram na sua arquitetura. É como os tetraedros estão trabalhando. Tá? Pessoal, a Gleice está falando que está cortando o áudio. Está cortando um áudio aí para todo mundo? Então... Tá. Às vezes, mas está dando para acompanhar, né? Quando cortar muito o áudio, tem uma câmera ligada. Deixa eu ver quem está com a câmera ligada aí. Tá. Pode ser a questão da conexão, mas quando cortar muito, vocês podem me interromper para vocês não ir perdendo a história, tá? Porque isso atrapalha. Então vamos voltar, tá? Cortou muito, pode escrever aqui que eu estou acompanhando o chat também de vocês. Vamos lá. Então, subclasse, classificação condicionada do modo do arranjo dos tetraedros, como eles estão organizados, que entra na sua arquitetura. Observem aqui o -4. Então, tetraedro de silício, os silicatos, sua unidade básica, tetraedro de silício, eles podem estar soltos ou eles podem estar unidos. Nos silicatos, os tetraedros podem estar dependentes, então isolados, ou unidos compartilhando oxigênio. E tem implicação prática disso. Que tem implicação... O que acontece com esses minerais? Esses minerais eles vão fornecer elementos para toda a biosfera. Então, nós estamos num ciclo. E a fonte primária, basicamente, dos nutrientes vem necessariamente desses minerais. Então, é o ciclo biogeoquímico que nós temos. Nós vamos estudar, inclusive, mais para frente. Então, observe, nos silicatos, os tetraedros, eles podem estar independentes, eles podem estar separados, ou eles podem estar unidos, compartilhando esses oxigênios.
Com isso, nós temos a subclasse de silicatos. Eu vou voltar depois aqui. Vamos lá. E qual que é a implicação prática disso? Eu tenho um tetraedro isolado. Aqui nós temos um tetraedro isolado. E de acordo que eu vou nessa seta, eu vou aumentando o compartilhamento de oxigênio até chegar no ápice do compartilhamento de oxigênio, que é aqui. Todos os 4 oxigênios do tetraedro estão compartilhados. Vamos lá. Aqui eu tenho uma classe de tetraedros de silicatos com tetraedros isolados. Aqui eu tenho um compartilhamento, aqui 3 e aqui 4. Quanto maior for o compartilhamento de oxigênio, maior é a resistência do intemperismo. Por isso que o mineral quartzo, ele é resistente ao intemperismo. Por isso que ele fica em tamanhos maiores. Por isso que ele tem pouco a oferecer num processo de intemperismos para a vida, para os organismos. Tudo bem? Gente, vocês estão acompanhando ou eu caí aqui? Tá ok, tá. Então, aqui, olha, eu tenho compartilhamento desses elementos. Com isso, nós temos os nesosilicatos, são silicatos que é uma ilha. Observe aqui, eu tenho um tetraedro de silício ligado ou por magnésio ou por ferro. Ligado ou por magnésio ou então por ferro. E essa ligação é uma ligação mais fraca do que quando há compartilhamento. Então, no processo de intemperismo, se eu sou um micro-organismo, estou no processo de intemperização biológica, para eu pegar nutrientes, para eu intemperizar o nesosilicato, geralmente é muito mais fácil. Por quê? Essa ligação é mais fraca. Eu consigo quebrar esse daqui de forma mais fácil. Aqui eu tenho os sorosilicatos. Observe o sorosilicato, observe a figura. Aqui eu tenho compartilhamento de nenhum oxigênio. E os sorosilicatos, essa subclasse, quantos oxigênios ele compartilha? Quantos oxigênios há no compartilhamento aqui? Melhor a seta, o Rani? Quantos compartilhamentos de oxigênio há nesse desenho? Três, dois, dois. Eu tenho quantos tetraedros de silício? Ali. 2. Tenho 2 tetraedros de silício. Tudo bem. E eu tenho... Observe aqui, olha. Essa situação. Tem um oxigênio para 2 tetraedros de silício. Então, o oxigênio de cima, o oxigênio apical aqui, ele está compartilhando com 2 tetraedros. Eu tenho um oxigênio compartilhando com 2 tetraedros. Então, eu tenho quantos oxigênios compartilhados? Um oxigênio compartilhado. Então, um oxigênio compartilhando com 2. Então, esses são sorosilicatos. Então, vai aumentando a resistência ao intemperismo. Aqui, nós temos os filosilicatos. Os filosilicatos, eles formam uma folha. São as micas que nós vamos ver na nossa aula prática, assim que acabar isso tudo. Tá? Se não tiver aula prática esse semestre, a gente tem o semestre que vem.
Então, os filosilicatos têm grande importância na ciência do solo. Nós vamos estudar de forma mais pormenorizada esses na argila no semestre que vem. E eles são camadas, eles são constituídos de camadas de tetraedros unidos em 3 de seus vértices, formando uma rede plana com malha hexagonal. Como assim? Imaginem o tetraedro. Melhor do que imaginar, vamos visualizar aqui, ó. O que nós temos no tetraedro aqui, ó? Temos uma folha de tetraedros que estão compartilhando o quê? Os 3 oxigênios de baixo. Aqui é a mica. Então, tem um tetraedro de silício, um octaedro de alumínio, um tetraedro de silício. Ligando essas folhas, eu tenho um cátion, pode ser um potássio, por exemplo, geralmente potássio, ligando essas 2 folhas. Então, observem, aqui é um filosilicato que forma folhas. Se vocês, quem já trabalhou de servente pedreiro, quem já brincou na areia, lembra que tem umas folhinhas brilhantes embaixo, que é tipo uma lâmina que nós conseguimos identificar como filosilicatos. E os tectosilicatos? O tectosilicato é isso daqui, olha. Quantos oxigênios o tectosilicato compartilha? Escrevam aí. É o ápice do compartilhamento de oxigênio, é o máximo de compartilhamento de oxigênio. Muito bem. Eles compartilham 4 oxigênios. Compartilhando 4 oxigênio, observe que não sobra cargas para receber outros materiais. Só sobra carga quando acontece um evento que nós chamamos de substituição isomórfica, que aí eu vou voltar naquele slide lá. Então vamos lá. Observem que aqui o tectosilicato é o ápice do compartilhamento de oxigênio. Todos os 4 oxigênios estão sendo compartilhados. Correto? Então, não sobra cargas, porque o tetraedro de silício tem 4 cargas. As 4 cargas estão compartilhando com outros tetraedros, não tem cargas para eu receber outro nutriente. Esse daqui é o quartzo, que é basicamente silício e oxigênio. Com isso, nós temos o conceito de substituição isomórfica, que é a ocorrência de um cátion em lugar de outro na estrutura cristalina, sem que altere a forma geométrica. Como, por exemplo, o magnésio no lugar do alumínio no octaedro e o alumínio no lugar do silício no tetraedro. Observem aqui. Observem aqui. O Marco Rogério está com a câmera ligada e não está assistindo a aula não, Marco Rogério. Observe aqui. Nós temos... Pô, Marco Rogério. Vamos voltar. O que é o tetraedro aqui? Olha. Substituição isomórfica. Tetraedro de silício. No lugar do silício entra o alumínio. Tetraedro de silício. No lugar dele entra o alumínio. Olha esse desenho. Esse desenho mostra o alumínio maior. Como o alumínio era maior, ele dá uma certa bagunçada no tetraedro e deixa ele mais fácil de sinterizar. Por isso que aqui nós temos uma carga maior, porque o alumínio ele tem carga 3+, enquanto aqui o silício, a carga do silício é 4+. Quando o alumínio, observa que essa substituição isomórfica ocorre no momento de formação do elemento, lá dentro do magma. Ocorre no momento que está formando os magmas, está formando os minerais,
entra no lugar do silício o alumínio. Aí há um excesso de carga. Mesmo se compartilhar os 4 oxigênios, vai sobrar ainda a carga menos 1, que aí pode entrar os outros elementos. A carga do silício ela é 4+. A carga do silício é 4+, e a carga do alumínio é 3+. Então, observe aqui, olha, tectosilicatos. Tectosilicatos, deixa eu, opções de ponteiro, caneta. Tectosilicato. Todos os íons de oxigênio em cada tetraedro são compartilhados com os tetraedros vizinhos. Então, olha, ó, todos os íons de oxigênio em cada tetraedro são compartilhados com os tetraedros vizinhos. É uma estrutura fortemente unida e estável. A ligação é uma ligação covalente, é uma ligação mais forte do que as outras, encontrando minerais como quartzo e nos feldspatos. Observe que nos feldspatos eu tenho a presença do alumínio. Ora alumínio e ora silício. Esse alumínio aqui é que entra na substituição isomórfica. Então, todo oxigênio ele é compartilhado entre 2 silícios. Porque todos são compartilhados. Mara, eu volto sim na substituição isomórfica. O que nós temos aqui? Olha, o tetraedro ele é típico de quem? Do silício. Aqui nós temos o tetraedro de silício. O silício, ele tem carga 4+. E essa carga 4+, ela é ocupada por metade da carga do oxigênio. O oxigênio, ele tem carga 2-. Então, por exemplo, esse oxigênio 2-, ele emprestou uma carga negativa para o silício e sobrou uma carga negativa. E fez isso com todos. Por isso que ele tem cargas -4. O que é substituição isomórfica? O que seria isomorfo? Mantendo a forma. Se mantém a forma, no processo de manutenção da forma, entra quem? O alumínio. Ao invés de formar um tetraedro de silício, forma um tetraedro de alumínio. Então vamos lá. No momento que está formando dentro do magma, ao invés de formar um tetraedro de silício, forma um tetraedro de alumínio. E o alumínio ele tem carga 3+. Então eu vou ter -8 dos oxigênios. Por que -8 do oxigênio? -2, -2, -2, -2. E mais 3 do alumínio. E com isso eu tenho um saldo de +5. Por quê? Cada oxigênio vai ter um saldo de -1,25. O que leva a essa mudança aí? Vamos lá, Rani. Boa pergunta. No processo de gênese, no processo de formação do solo, eu tenho no magma eu vou ter silício e alumínio. Dependendo da quantidade de alumínio que eu tenho no magma, vai formar uma grande quantidade de tetraedros de alumínio. Leva essa mudança o quê? A quantidade de alumínio no sistema. Então, por isso que a substituição isomórfica ela ocorre na gênese. O mineral prontinho, um quartzo, ele não vai ter substituição isomórfica. O alumínio não vai chegar numa areia, lá no quartzo, e substituir por silício. Ele pronto, ele está fixo. Essa substituição ocorre no momento da gênese, no momento da formação. Compreendido, Mara?
Então, gente, deixa eu limpar isso daqui, que tal? Abertas as anotações. Então, o que nós temos aqui, então? Olha, nos feldspatos, eu tenho substituição isomórfica. Tendo substituição isomórfica, eu tenho, além do silício e oxigênio, eu vou ter alumínio, sódio, potássio ou outro elemento. Então, nessa situação aqui, abre espaço, mesmo compartilhando todos os oxigênios, para eu ter uma diversidade maior de elementos. Então, quem será que vai ser mais resistente ao intemperismo? O quartzo, 1, ou o feldspato, 2? Coloquem aí, 1 ou 2. Quem que é mais resistente ao intemperismo? Põe no chat aí. Muito bem. Tem maior resistência ao intemperismo é o quartzo. O quartzo vai ter mais resistência ao intemperismo porque não faz substituição isomórfica. A substituição isomórfica, quando o alumínio entra no tetraedro de silício, ele dá uma bagunçada no tetraedro de silício, que facilita o processo de intemperismo, facilita o processo de desfazimento desse mineral. Por isso que o quartzo ele fica em maior tamanho. Por isso que o quartzo a gente encontra em grande quantidade próximo dos rios e assim por diante, porque ele tem maior quantidade.